Nesta terceira parte vamos dedicá-la totalmente ao futebol distrital. E porque ontem o Oliveira do Douro perdeu 2-0 em casa com o Lixa, o treinador Mário Heitor apresentou um pedido de demissão. É ele o meu convidado esta noite. Boa noite. Boa noite. Perguntava-lhe o que é que o levou a apresentar este pedido de demissão depois desta derrota contra o Lixa. Isso foi uma decisão bem ponderada e obviamente o que me leva a pedir demissão, sem querer fugir às minhas responsabilidades, são uma série de maus resultados e senti que era a altura certa para deixar o clube e dar oportunidade a quem me viesse ceder, ter tempo para trabalhar e para conseguir fazer mais do que eu tinha feito até então. Nós sabemos que o Lixa é um dos candidatos à subida e este jogo com certeza ia criar muitas dificuldades. Neste jogo ia criar muitas dificuldades ao Oliveira do Douro. Esta decisão foi pensada com muita antecedência, até porque não faz muito sentido que se peça uma demissão, digo eu. Corrijam-me se eu estiver errada, mas eu acho que fazia mais sentido se pedisse demissão depois de um jogo em que tinha a obrigatoriedade de ganhar. Sim, eu posso revelar aqui que, independentemente do resultado, este seria o desfecho no final do jogo. Eu e a minha equipa técnica decidimos que seria a altura certa para abandonar o Oliveira do Douro, por uma série de motivos que prefiro guardar para mim e para a minha equipa técnica. Sabíamos sim que era a altura certa para deixar o clube. Na época passada, o Mário Heitor já tinha apresentado um pedido de demissão depois do jogo contra o Vilarinho. Penso que na altura não foi aceito pela direção, não foi? Nessa altura pus o meu cargo à disposição da direção para fazerem aquilo que achassem mais conveniente. E o que é que mudou de lá para agora? Mudou muita coisa, não é? Eu estou no Oliveira do Douro há já algum tempo e passei por muitas coisas boas e também por muitas coisas más. E se calhar este foi o percurso que teve um desgaste enorme a nível emocional e que faz com que pequeninas coisas se tornem proporções. Outras dimensões, exatamente. Não é? Pronto, foi o desgaste acima de tudo. E também, claro, que a falta de resultados estava à espera de mais. Que balanço faz desta sua primeira experiência como treinador principal de uma equipa sénior? É um balanço bastante positivo e que me vai servir, com certeza, para aprender muita coisa e deixar de cometer alguns erros que os cometi, mas foi uma experiência que me permitiu saber o que há de muito mau numa equipa, numa direção, num clube, para poder talvez valorizar mais tarde as coisas boas que me vão acontecer. Muitas vezes é assim, não é? Exatamente. Acha que as sucessivas baixas no orçamento têm dificultado a fixação de atletas, que são uma referência no Oliveira do Douro, e tem sido isso o principal entrave para que o Oliveira do Douro consiga cimentar-se num escalão? Sim, isso aconteceu até à entrada desta nova direção. Este nosso presidente, São João Paulo Correia, e a sua direção têm feito um trabalho notável. A nível financeiro têm cumprido tudo na íntegra, algo que não aconteceu no passado, não é? E levou a todos os problemas que nós sabemos que aconteceram, a saída dos jogadores, é um deles. Claro. Mas este ano é o ano em que ninguém naquele clube se pode queixar de incumprimento. E mais, e sabemos nós que a direção faz um trabalho notável para tentar que nada falte. A esse respeito não temos razão de queixa este ano. Por aí então é o lado melhor, não é? Por aí é o lado melhor. E também a minha saída é uma saída de bem. Ia bem com toda a gente, com o presidente. A porta da frente. Exatamente. Não é? E por isso mesmo também foi uma decisão nesse sentido. Foi a sair. Vamos tentar sair de cabeça levantada e de bem com toda a gente. Mário Heitor, como é que está o caso das agressões no jogo com o Candal e o Oliveira do Douro, já nesta época? Assim, pronto, em termos desportivos estávamos à espera da resolução do inquérito da Associação de Futebol do Porto, que ainda não foi avaliado. A termos pessoais... Chegou a apresentar queixa do agressor que foi identificado? Sim, com certeza. A própria polícia conseguiu identificar o agressor e existe neste momento um processo judicial que está a seguir os trânsitos normais. Nessa altura, esse episódio acho que fica também marcado
pela união que o grupo, a equipa do Oliveira do Douro mostrou para fora das 4 linhas, que interromperam o jogo para, no fundo, ir protegê-lo daquilo que lhe estava a acontecer na bancada, porque estava castigado, não foi? Acha que isso reforçou a união da equipa? Sim, eu nunca tive dúvidas que os meus jogadores sempre estiveram do meu lado e passámos por muita coisa juntos, e isso foi um dos grandes segredos para conseguir, se calhar, manter a maior parte dos jogadores que lá estão, foi exatamente essa união. Mas eu só queria corrigir aqui uma pequenina coisa, que eles não abandonaram o jogo. O jogo tinha sido terminado pelo árbitro e eles mal tiveram a oportunidade. Claro que sim, esse foi um momento que me vai marcar para sempre, que pronto, foi o meu socorro, digamos, e isso mostra muita união e agradeço-lhes por esta atitude, exatamente. Não é? E a massa associativa do Oliveira do Douro, que é conhecida por muitos por ser exigente, não é? O que é que tem a dizer sobre ela? Sim, todas as massas associativas querem o normal, resultados, querem vitórias, e normalmente, quando os resultados não acontecem, são os treinadores os primeiros a ser visados. Mas eu há pouco até estava a conversar fora, que saio de bem com toda a gente naquele clube, e uma coisa que me vai marcar foi exatamente a maior parte dos diretores do Oliveira do Douro fazerem questão de se despedir de mim com um cumprimento e um abraço, e muita gente depois, no final, à porta do estádio, desejar-me as maiores felicidades. Pronto, e ao futebol aconteceu assim. O que é que vai fazer no futuro? Eu gostava e quero continuar ligado ao futebol. Tenho uma ambição muito grande em continuar a minha carreira como treinador. Quero evoluir, mas gostaria muito que o meu futuro passasse por aí. O Mário é ainda um jovem, que idade tem, se me permite? 34 anos. Eu vi também, tive a oportunidade na pesquisa que fazia para o programa de ver que no início desta época o Mário fez um estágio na Croácia, no Dinamo de Zagreb. Exatamente. Quer-nos falar um bocado desta experiência? Sim, foi uma oportunidade muito interessante estar perto de uma equipa que, apesar de ser a maior equipa da Croácia em termos europeus, é uma equipa, pronto, uma referência, não é? Uma referência e que está na Liga dos Campeões, apesar dos resultados menos positivos. Mas foi uma experiência muito, muito interessante, conhecer novas metodologias de treino, outras realidades, foi uma experiência muito, muito boa para mim. Sei que não há comparação entre o trabalho que se faz nos distritais e o que é desenvolvido, mas é muito diferente o trabalho que teve a oportunidade de observar na Croácia com aquilo que se vai fazendo aqui em Portugal? Não. E tudo passa basicamente pelas ideias de cada treinador. Aquilo que eles assimilam como o seu modelo de jogo, aquilo que eles querem em termos de treino, e isso não varia muito de treinador para treinador. O que é que varia, na minha opinião, são as metodologias, não é? O que é que um treinador, quais são as armas que ele vai usar durante a semana para conseguir que a equipa faça aquilo que ele quer nos jogos. E pronto, e uns têm uma abordagem mais física, outros têm uma abordagem mais técnica, mas não existe assim grandes diferenças. Mas houve com certeza matérias, entre aspas, que aprendeu lá que já pôs em prática em Portugal? Ou é difícil depois chegar à prática? Aquilo também serviu, esse Quanto estágio... tempo foi? Já agora foi uma semana. Uma semana. Aquilo também serviu para eu perceber onde é que eu me situo enquanto treinador. E havia muitas coisas que eu, se calhar, não concordava em termos de método de treino, e isso também serviu para perceber o que é que se faz ao mais alto nível, e aí sim, algumas experiências, tentar transpor para a minha realidade, que não tem nada a ver, não é? Futebol distrital. O Mário Heitor, enquanto jogador, esteve em alguns clubes da terceira divisão, segunda divisão, e chegou à primeira nacional no Beira-Mar e depois no Setúbal. O que é que o levou a acabar a carreira tão cedo? Infelizmente foram as lesões, e chegou também, juntamente com isso, chegou uma parte da minha vida em que eu pensei que estava na altura de sair do futebol enquanto profissional, porque a instabilidade a nível financeiro era muito grande. De todos os clubes que eu passei, foram muito poucos aqueles que cumpriam a tempo e horas, e chega a uma altura, depois filhos... Exigem outros compromissos mais sérios, exatamente. Não é? Isso também foi uma das razões, aliada às lesões, que me fez abandonar mais cedo. Na altura, deixou os relevados
Aliás, antes disso, penso eu, ainda esteve no Salgueiros 08, não foi? Quando se formou um novo clube. Exatamente. Um novo clube. A pedido, na altura, do Pedro Reis, que era o treinador, e do Vítor Barros, que foi a pessoa, pronto, um dos impulsionadores do novo projeto 08. E eu fui pagar uma dívida, porque o meu clube é o Salgueiros, sempre fui salgueirista, e foi também o clube que me ajudou a chegar à Primeira Liga, apesar de só lá estar estado um mês. Na Segunda Liga, fiz uma boa pré-temporada e pronto, e foi assim que consegui chegar à Primeira Liga, porque depois, entretanto, o Salgueiros acaba o futebol profissional e começa a sua queda. Mas, por exemplo, na época de 2006-2007, o Mário esteve no Famalicão, na segunda Divisão Nacional. E depois, na época seguinte, foi para o Salgueiros. Sim. Nunca sentiu uma certa frustração por ter passado de uma segunda Divisão Nacional para um clube distrital? Porque foi jogar na segunda Divisão Distrital. Exatamente. Não é? E, aliás, eu joguei nas divisões todas que compõem os nossos campeonatos. Mas não foi nenhuma frustração, aliás. Eu tinha posto um ponto final na minha carreira profissional e o desafio 08 foi mesmo uma questão de amor. Não teve nada a ver com voltar ao futebol porque queria ganhar dinheiro, porque não se tratava nada disso. Mário, nós também desejamos que volte ao futebol para ganhar dinheiro e não só, também para ganhar muitas alegrias. Obrigada por ter estado neste Fora do Jogo e felicidades para a sua carreira. Conferimos agora os resultados e as classificações das equipas da Associação de Futebol do Porto. Decorreu este fim de semana a 12ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Na jornada, o Alpendurada recebeu o Dragões Sandinenses e empatou a 2 bolas, o Oliveira do Douro 0, Lixa 2, Baião 3, Valonguense 3, Nogueirense 0, Rio Tinto 0, Cerzedo 1, São Martinho 0, Hermesindo 2, Sobrado 4, Canidelo 0, Candal 0, Peruzinho 0, São Pedro da Cova 1 e Barrosas 0, Parafita 0. Na classificação, o Lixa subiu agora ao primeiro lugar, liderando com 25 pontos, seguido do Parafita com 24. Nas 4 últimas posições, Oliveira do Douro com 14 pontos, Peruzinho e Alpendurada com 11 e Hermesindo no último lugar com 5 pontos conquistados. A primeira distrital teve também este fim de semana a 12ª jornada e na Série 1 os seguintes resultados: Crestuma 1, Vila Futebol Clube 1, Levarense 0, Progresso 0, Bogadense 0, Golpilhares 2, Pedroso 2, Levarense 0, Custóias 0, Valadares 2, São Félix 3, Lessa do Balio 1, Avintes 2, Vila Chá 0, Balazar 0, Foz 0 e Sporting da Cruz 1, Senhora da Hora 3. Lidera a Série 1 São Félix com 32 pontos, seguido do Golpilhares com 31. Mais atrás segue-se o Valadares com 27 pontos conquistados. Nas 2 últimas posições, Sporting da Cruz 6 pontos e Custóias no último lugar com apenas 5. Na Série 2, decorreu também a 12ª jornada, com o Ataense a perder em casa com o Alfenense por 1-0, Gens 1, Pedroço 0, Maia Lidador 3, Vilarinho 0, Castelo da Maia 4, Leões Ceroa 1, Citânia de Sanfins 1, Vila Caís 0, Folgosa 0, Aliança Gandra 1, Mocidade de São Gemil 0, Nuno Álvares 0, Gondim 4, Águias de Iris 1 e Atlético Rio Tinto 2, Marco 09 1. Lidera a classificação o Castelo da Maia com 25 pontos, seguido do Ataense e do Gens, ambos com 22. Nas 2 últimas posições, Vila Caís com 9 pontos e no último lugar o Leões Ceroa com apenas 7 pontos conquistados. Na segunda distrital, decorreu a 11ª jornada e na Série 1, o São Vítor recebeu o Ramaldense e venceu por 2-1, Marchal Gomes da Costa 2, São Romão 0, Desportivo de Portugal 3, Estrelas de Fanzers 1, Melres 3, Torrão 1, Atlético de Vilar 0, Arcozelo 1, Aldeia Nova 1, Canelas 2010 2, Inter Milheirós 2, Os Lusitanos 2 e Medense 0, Sporting Campo 1. Folgou o Águas Santas. Na frente da classificação continua o Canelas 2010 com 24 pontos, seguido do Sporting Campo com 22. Mais atrás, Lusitanos e Melres, ambos com 20. Nas 2 últimas posições, Águas Santas com 8 pontos e Estrelas de Fanzas com apenas 1 ponto conquistado. Na Série 2, da segunda distrital, decorreu também a 11ª jornada e o Pena Maior venceu o Raimonda em casa por 1-0. Marco 09B 1, Rio Moinhos 0, Airães 1, Vila Boa de Quires 0, Passos Gaiolo 2, Frazão 0, Zezarense 1, Sobreirense 1, Caí de Rei 3, Salvadorense 0, Sobrosa 5, Carvalhosa 1, Ferreira 2, Soalhães 1. Folgou o Livração. Lidera a classificação o Pena Maior com 31 pontos, seguido do Livração com 30.
nas duas últimas posições, Salvadorense e Sobreirense, ambos com 6 pontos conquistados até ao momento. Segue-se agora os comentários de futebol distrital com Johnny Linho. Boa noite, Johnny. Vamos começar por onde nem sequer acabamos a semana passada, porque não tivemos tempo de ir à segunda divisão distrital com a Série 1. Por exemplo, temos o Canelas, que soma e segue. Boa noite aos telespectadores e a ti, Tânia, também. Sim, o Canelas este fim de semana voltou a vencer e cimenta assim a liderança. Ganhou por 2-1 no terreno do Aldeia Nova, que era um dos candidatos à subida da divisão também, e uma equipa que durante muito tempo esteve nos primeiros lugares da classificação. Agora, com os 4 primeiros classificados, todos com 10 jogos, o Canelas mantém-se na primeira posição e penso que será por aqui que continuará durante algum tempo. O Arcozelo é que vai mostrando cada vez mais que tem vontade de subir na tabela classificativa, não é? Exatamente. Nós a semana passada estávamos precisamente a falar daquilo que tinha mudado na mentalidade do Arcozelo, portanto, e como eu estava aí pegando precisamente onde ficámos no último programa, o Arcozelo, a maior parte dos jogadores e o treinador não estavam habituados a treinar nesta divisão, portanto, caíram numa realidade nova e muito diferente daquela a que estavam habituados. O Arcozelo é, por norma, uma equipa, e assim como as equipas do Alfredo, equipas que têm muita posse de bola e trocam a bola entre os jogadores, jogam um futebol bastante apoiado e, por vezes, na segunda divisão não encontram esse tipo de futebol. Um futebol mais direto, mais físico. E custou um pouco a habituar a essa situação. Portanto, aquilo que o Alfredo Mendes tinha dito há uns jogos atrás sobre apresentar a demissão caso não vencesse o Águas Santas, portanto, baseou-se precisamente nessa mudança de atitude e a partir daí a equipa não mais perdeu. Surteu efeito, não é? Exatamente, não mais perdeu e já ganhou 3 dos últimos 4 jogos. Johnny, na Série 2, o Pena Maior regressou ao topo da tabela. Convém referir aqui nesta situação que o Pena Maior perdeu a liderança porque o Livração, portanto, antecipou um jogo e isso permitiu-lhe, portanto, ganhar vantagem sobre a equipa, aproveitando o empate da última jornada. E nesta jornada quem folgou foi o Livração, não precisamente. Por contas saudáveis. Exatamente. Devido à folga, o Pena Maior venceu, voltou ao topo. O Marco 09 ganhou em Rio de Moinhos 1-0. É importante este resultado para o Marco? É importante, quer dizer, esta é a equipa B, porque a equipa principal está na Série 2 da primeira distrital. Esta equipa B, portanto, pretende ser uma adaptação dos júniores ao futebol sénior e acaba por ser bom porque cria mais competitividade nos jogadores que não sofrem tanto essa mudança. Ainda nesta Série 2 da segunda divisão, destaque, mas pela negativa, para o Salvadorense, que desceu ao último lugar, depois de uma derrota em Caí de Rei por 3-0. São estas equipas, pronto, normalmente já o Salvadorense o ano passado não apresentou um grande futebol e este ano continua na mesma linha. Portanto, nós sabemos que esta divisão é a última, ninguém desce daqui para mais lado nenhum. Pronto, e às vezes encontram dificuldades e custa adaptar-se a este tipo de futebol e é isso que está a acontecer com a equipa. Johnny, fazendo o percurso inverso em relação àquilo que costumamos fazer, costumamos começar pela divisão de honra, mas esta semana fazemos ao contrário. Na primeira divisão Série 1, tudo continua na mesma, no topo e na cauda da tabela, as mexidas foram só a meio da classificação. Sim, este campeonato está bastante equilibrado, tanto numa série como na Série 1 como na Série 2, portanto na frente tudo na mesma, a novidade é mesmo o regresso às vitórias do Golpilhares depois de 2 jogos sem vencer. Este fim de semana conseguiu levar de vencido ao Bogadense e continua a fazer pressão sobre o São Félix, que leva já 8 jogos consecutivos a vencer e está a tornar-se um osso duro de roer para os homens do Alexandre Coutinho. Neste momento o São Félix lidera bem, é a única equipa que ainda não perdeu, para além de ser o melhor ataque e a melhor defesa da série. Precisamente, o São Félix ganhou 3-1 ao Lessa do Bali, não é? E o Costuma empatou 1-1 com o Vila. Exatamente, um derby típico dos derbys gaienses, típico desta não há derbys divisão. como antigamente, Johnny. Candal Canidelo 0-0, Costuma Vila 1-1. Exato, as equipas estão mais equilibradas, a evolução também faz essas coisas. O Vila advém do Vila Novense, como toda a gente sabe, tem pergaminhos no futebol, portanto
torna-se mais difícil jogar contra estas equipas, o que não quer dizer que também não seja difícil para essas próprias equipas defrontarem equipas, digamos, não de menor valia, mas que não têm tanto historial como algumas. Claro. E estes resultados, pronto, denotam o equilíbrio que existe entre todas as equipas. Realças mais algum jogo desta Série 1 da primeira divisão? Posso destacar a vitória do Pedroso, que também já não vencia há algumas jornadas, e este fim de semana venceu o Labrense por 2-0, regressou também assim então às vitórias e ocupa ali o 11º lugar, e destacar também a vitória do Senhora da Hora sobre o Cruz, e finalmente o Senhora da Hora começa a alargar as últimas posições e está agora em 10º lugar. Em 10º lugar, e começa a chegar-se a um lugar mais consentâneo com a valia da equipa. Na Série 2 destacaria eu o Castelo da Maia, que aproveitou as derrotas do Ateiense e do Pedroso este fim de semana. Exatamente. Aliás, até se olharmos para a classificação conseguimos perceber que mais ou menos até o 10º lugar anda tudo ali com os mesmos pontos, são poucos pontos de diferença. Este fim de semana tanto o Ateiense como o Pedroso perderam os seus jogos, e quem saiu a ganhar foi precisamente o Castelo da Maia, que assim ascendeu ao primeiro lugar. O Ateiense perdeu 1-0 com o Alfenense e o Pedroso perdeu 1-0 também com o Gens. E este resultado faz com que o Pedroso tenha descido 4 posições na tabela. E isso denota precisamente o equilíbrio, porque bastou uma derrota. O Pedroso, a última jornada, estava na 3ª posição, e com esta derrota caiu para o 7º lugar. Isso também denota o equilíbrio que existe, porque basta um resultado menos positivo e já há uma queda muito grande, como basta um resultado positivo. Claro. E as equipas dão um salto bastante qualitativo. Equilíbrio houve também este fim de semana na divisão de honra, que contou com 6 empates. Foi uma jornada onde as equipas não quiseram ou não tiveram vontade de ganhar, onde os empates sobressaíram, apenas houve 4... 3 deles foram a 0. Exatamente, 3 deles foram a 0, e apenas 4 equipas saíram vencedoras dos seus jogos. Portanto, tivemos também mudanças no topo da tabela. O Prafita perdeu ao fim de 6 jornadas o primeiro lugar, neste caso para o Lixa, que venceu o Oliveira do Douro e subiu assim ao primeiro posto. Esta descida do Prafita está relacionada com o empate a 0 no Barroças, não é? Barroças, exatamente, uma equipa que também ocupa ali os lugares de cima da tabela, e que este ano está a fazer um campeonato substancialmente melhor relativamente ao do ano passado. Quem tem também vindo a mostrar-se cada vez melhor é São Pedro da Cova, que conquistou a 3ª vitória consecutiva. Exatamente. São Pedro da Cova, como eu tinha dito aqui na semana passada, começou bem o campeonato com 2 vitórias, depois passou ali por uma fase menos boa, onde teve algumas derrotas que colocaram a equipa nos lugares de baixo da tabela, mas aos poucos tem vindo a subir e neste momento ocupa a 4ª posição, e penso que de uma forma justa e que dá o valor ao trabalho que é desenvolvido tanto pela equipa técnica como pelos seus jogadores. Eu aproveito para agradecer publicamente ao Sérgio Espírito Santo, que semanalmente nos vai deixando os seus comentários na página do Fora do Jogo no Facebook. Obrigada, Sérgio, também pelas correções que vais fazendo e que vão permitindo que cada vez façamos um jornalismo de melhor qualidade. Obrigada. Passamos agora, se calhar, Johnny, a um outro tema que tínhamos, que está relacionado com um assunto que já falamos aqui muitas vezes no Fora do Jogo, que tem a ver com a segurança nos jogos das camadas jovens, mais concretamente de iniciados, que este fim de semana ficou marcado um jogo entre o Candal e o Lusitano de Vildemunhos, ficou marcado por agressões entre pais de ambas as equipas, pais de atletas, não é? Exato. Portanto, este jogo diz respeito ao Campeonato Nacional de Iniciados, à Série C. Foi o jogo, pelo que eu consegui perceber, até decorreu de forma normal, tirando algumas bocas que se ouvem sempre da bancada, tanto de um lado como do outro, e depois terminou então em agressões entre os pais dos atletas. É uma situação sempre a lamentar, porque não há necessidade nenhuma de um jogo de camadas jovens terminar desta forma, aliás, nem de camadas jovens nem de nenhum escalão, terminar desta forma. E o que me surpreende um bocadinho também neste aspecto é algumas declarações, como por exemplo tivemos do responsável pelas camadas jovens, do Candal, que disse que pronto,
nomeadamente... As opiniões são muito diferentes, não são? Dos responsáveis de uma das equipas para, neste caso, os responsáveis da equipa do Lusitano de Vilmoinhos. Sim, nestas situações há sempre duas versões. Há a versão dos agredidos e a versão dos agressores. E todos se sentem ofendidos e todos se sentem no direito de repostar, mas eu acho que não há necessidade dessas situações. Portanto, o responsável pelas camadas jovens do Lusitanos diz mesmo que viveram momentos de pânico. O responsável pelas camadas jovens do Candal diz que não se passou nada de especial. Há relatos de atiramento de placas atiradas às pessoas, há relatos também de agressões no túnel. O certo é que, pronto, seja como for, as coisas nunca deveriam terminar assim. São, com certeza, episódios lamentáveis que não deviam ocorrer em jogos de séniores, muito menos em jogos da formação. E deixa-me só referir aqui uma situação. Pelos vistos, haviam 2 polícias no recinto desportivo, pelo que é noticiado, mas estes estavam ocupados com o árbitro e ainda assim tiveram que chamar reforços, o que denota que, de facto, a falta de segurança existe e vai continuar a manifestar-se. Estes aspectos fazem com que esta lei da segurança nos jogos das camadas jovens tenha mesmo que ser repensada e antes de ser posta em prática. Jónia, obrigada. A próxima semana voltamos com os comentários ao futebol distrital. Até para a semana. Até para a semana. Por aqui fica este Fora do Jogo. Antes de me despedir, relembro que tenho uma página no Facebook à sua espera e à espera dos seus comentários, Fora do Jogo-RTV. Tem também um e-mail para onde podem enviar opiniões e sugestões, fora do jogo @rtv.com.pt, assim é que é. Contamos com as suas sugestões. Contamos também com a sua companhia no decorrer da semana, acompanhando a RTV. Voltamos na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite. Contamos consigo. Até lá, não fique de fora do Fora do Jogo.